Oi, gente! Voltamos outra vez, trazendo outro tema para nos desafiarmos no dia de hoje. Hoje nós temos 3 assuntos. O primeiro diz assim: é melhor feito do que perfeito. O segundo diz assim: algumas perguntas não aceitam respostas simples. E o terceiro diz assim: nunca pisamos nos que caem e nem empurramos os que estão à nossa frente. Antes de iniciarmos, solicito que, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos. Este é um canal de autoajuda. Eu sou Eric Jucharque e me desafio sempre que me coloco a gravar algum tema. Esse desafio é para levar ferramentas para as pessoas que possam se ajudarem de uma maneira a transformarem a rotina dos pensamentos numa formulação de caráter pessoal. Cada um de nós tem a individualidade e, com a individualidade, surgem os pensamentos. E os pensamentos sempre irão necessitar de ferramentas para que todo pensamento possa fluir sem precisar travar. Vamos para o tema. É melhor feito do que perfeito. O que podemos tirar dessa informação? É melhor feito do que perfeito. Quantas vezes nós, em nossas rotinas diárias, concluímos trabalhos que precisam e que necessitam e que têm prazos para se resolverem? Muitas vezes concluímos. Acredito que na maioria das vezes concluímos, mas não muito satisfeito, porque gostaríamos que o trabalho saísse melhor do que saiu. Esse assunto, que é o primeiro dos 3 assuntos do tema de hoje, nos convida para reflexão. Refletir que é melhor feito do que perfeito. Quando tentamos sermos perfeitos, a gente elabora planos, desenvolve metas, a gente constrói dentro de nossos ideais. Porém, buscamos algo que não existe. Não existe perfeição. A perfeição que encontramos está na natureza e não fomos nós que criamos a natureza. Ao contrário, somos parte da natureza criada. A perfeição é um programa ou uma programação calculada com infinitos momentos delirantes. Infinitos momentos delirantes. A perfeição conta com a elaboração dessas informações. Infinitos momentos delirantes. Todas as vezes que buscamos a perfeição, estamos delirando, justamente pelo fato de a perfeição não existir. Não devemos nos apegar em algo que não existe, até porque nós existimos e pretendemos surgirmos e ressurgirmos em nossos ideais, em nossas metas, em nossos projetos, em nossos objetivos, em nossas conquistas, em nossos momentos felizes. Então, esse assunto é melhor feito do que perfeito. É óbvio que todas as vezes que concluímos uma meta e que mesmo que esperávamos que fosse melhor, mas que já concluímos, não nos coloquemos
nessa imaginação delirante de que poderíamos termos sido perfeitos. Porque a perfeição, ela não existe. O segundo assunto, para cruzarmos com o primeiro e com o terceiro, diz assim: algumas perguntas não aceitam respostas simples. Todas as vezes que estamos construindo metas, sempre nos deparamos com obstáculos. E os obstáculos sugerem perguntas. Porém, as perguntas sugeridas através de obstáculos, elas não aceitam respostas simples. Nossas respostas precisam serem elaboradas dentro dessa premissa: perfeição não existe. Quando nós entendemos dentro dos pensamentos que construímos, quando estamos resolutos dentro das informações que acumulamos, quando temos a nossa consciência em prática, nós nos despertamos, porque sabemos, temos uma resposta que não é simples. Essa resposta diz assim: a perfeição não existe, porque é melhor feito do que perfeito. Algumas perguntas não aceitam respostas simples. As respostas que necessitamos e que precisamos estão guardadas dentro de um emaranhado mundo de imperfeições. As imperfeições, elas transitam, elas coexistem, elas estão tão próximas, mas tão próximas, que nós não aceitamos acreditar. A coisa é tão simples que nós não percebemos, porque nós nos concentramos em buscarmos uma resposta elaborada, porque algumas perguntas não aceitam respostas simples. Todas as vezes que estamos em um labirinto, dentro desses assuntos, especificamente deste, o segundo, algumas perguntas não aceitam respostas simples. Sempre que nos encontramos dentro de um labirinto e que começamos a caminhar buscando encontrar o caminho de saída do labirinto, nós temos as bases sólidas que são nosso aprendizado que deu certo para nós, que em determinado momento nos deu realizações. Então, nós focamos que aqueles aprendizados eram aprendizados bons e que servem dentro de todas as outras decisões que nós tomamos e que iremos tomar. Repetimos um aprendizado quando ele já deu certo e fazemos com foco. Dentro de um labirinto, esse aprendizado nos impulsiona a caminharmos, buscando o caminho certo a se retirar do labirinto. O labirinto é uma névoa de dúvidas, elementos que trazem confusões dentro de algumas respostas para algumas perguntas, aquelas que diz assim: algumas perguntas não aceitam respostas simples. Então, buscamos em nosso arquivo as respostas que supostamente deram certas e repetimos o uso, mas todas as vezes que o labirinto se modifica, as respostas que a nós nos parecem certas, porque outrora em nossas vidas funcionou bem, nesses momentos não funciona bem, porque a base sólida, concreta, que nos traz compreensão
de fatos existentes requer uma análise minuciosa, uma análise de experimentos. E os experimentos já testados nem sempre se encaixam nos novos momentos de labirintos em nossas vidas. Então, algumas perguntas não aceitam respostas simples. Nesse momento, as respostas elas estão sendo simples, mas as respostas que buscamos encontrar, elas estão a um palmo do nosso nariz. Elas também são simples. Não aceitam respostas simples, traduzindo que o simples, neste momento, seria resposta imediata. Não aceita resposta imediata. As respostas precisam serem extensivas, precisam serem meditadas, precisam serem focadas, experimentadas, testadas e trazer o produto final dessas respostas para as perguntas que nós estamos buscando nelas, a simplicidade. A simplicidade da resposta é a simplicidade da pergunta. A simplicidade da pergunta está na simplicidade da resposta. Quando nós falamos que não aceita respostas simples, não quer dizer que essas respostas não estejam à mostra, não estejam tão próximas a um palmo do nariz, que nós não possamos alcançá-la, atingi-la. Primeira resposta simples que está a um palmo do nariz é o primeiro assunto deste tema. E o primeiro assunto, que já falamos, diz assim: é melhor feito do que perfeito. Quando nós buscamos a perfeição, nós estamos nos distanciando da resposta. Dessa resposta que diz: algumas perguntas não aceitam respostas simples. Se nós iniciarmos a nossa busca acreditando na perfeição, é óbvio que o distanciamento entre nós e a resposta aumenta. Mas se nós percebermos que não existe perfeição, então a resposta que é exigida de não ser simples, ela é uma resposta tão simples porque só basta entendermos dentro das dimensões que existem e que coexistem. Todas as nossas práticas de vida e todas as práticas de vidas alheias, aquelas que observamos à distância, que não as vivemos, nós também as compreendemos, porque vemos os efeitos em outras pessoas. Essas respostas também são simples. Respostas simples para algumas perguntas que não aceitam respostas simples. Porém, a simplicidade é o caminho que nos leva ao encontro das respostas, que algumas perguntas não aceitam respostas simples, mas que essas respostas são tão simples que para nós deixa de ser, porque acreditamos na perfeição. E quando acreditamos na perfeição, estamos dentro do labirinto, mas não conseguimos avançar para a saída desse labirinto. O encontro com a saída do labirinto está no primeiro assunto, que diz: é melhor feito do que perfeito. Se você inicia seu projeto, sua busca, sua análise, suas conclusões, iniciando dentro desse termo que diz que é melhor feito do que perfeito, então a simplicidade está com você. Você inicia a sua busca e inicia a saída do labirinto. Dentro do segundo assunto, que diz: algumas perguntas não aceitam respostas simples. Vamos agora para o terceiro assunto do tema de hoje, que diz assim:
Nunca pisamos nos que caem, nem empurramos os que estão à nossa frente. Qual a conexão desse assunto com os outros dois assuntos? Nunca pisamos nos que caem, nem empurramos os que estão à nossa frente. Algumas perguntas não aceitam respostas simples. Quando falamos nunca pisamos nos que caem, nem empurramos os que estão à nossa frente, nós estamos dando uma resposta que não é simples. Essa resposta, ela reflete que a nossa ambição, ela não usa para o prejuízo do outro. A nossa ambição, ela não usa para a descaracterização da vida alheia. Aqueles que caem, nós não pisamos. E aqueles que estão à nossa frente, nós não empurramos. Se nós observarmos a natureza e prestarmos atenção nos detalhes que a natureza nos mostra, então nós vamos perceber que no reino humano existe sim uma prática consciente, porque a prática no reino animal, de uma debandada, por exemplo, dos animais, aqueles animais que caem, os outros pisoteam aqueles animais que estão caindo. E aqueles animais que estão à frente, os outros que estão numa debandada, estão empurrando aqueles animais. Porém, no reino animal, não existe o que chamamos de... Os animais não são racionais. Então, no reino humano, quando alguém pisa os que caem e empurra os que estão à sua frente, é um processo de consciência, é um processo de prática, mas é um processo que traz um evento transformador para os bons observadores. Quando alguém cai e que alguém pisa os que caem, existe uma construção que responsabiliza a forma adulta, racional do pensamento, a forma concreta de saber que o que está se fazendo está sendo de forma consciente. Essa forma consciente transforma os passos daquela pessoa que busca uma resposta que não é simples para algumas perguntas que não aceitam respostas simples. As respostas são tão simples que muitas vezes não é vista, porque busca-se a perfeição. Mas, dentro desse terceiro assunto, quando tratamos a resposta que não é aceita como simples, é uma resposta também da prática e da conduta de uma pessoa que se envereda através do crescimento pessoal para encontrar a busca que nunca se encontra. Corre atrás da perfeição e entrega respostas simples para perguntas que não aceitam respostas simples. Empurrar os que estão à frente e pisar nos que caem é a prática de uma tendência que faz com que a inteligência ela seja reversa. A inteligência reversa cega, transforma um indivíduo, transforma uma pessoa em uma pessoa insensível, em uma pessoa que não está encontrando seu caminho e que o seu caminho ele está tão claro para ele que ele não aceita. Ele busca algo mais, que não alcança. Mas então ele faz com que o seu caminho produza as respostas que não são simples,
pensando ele que algumas perguntas que não aceitam respostas simples, ele as entrega como respostas não simples, porém que a simplicidade é a resposta da própria natureza da pergunta, que não aceita a resposta simples. A simplicidade do indivíduo em sua prática de vida, a simplicidade da pessoa em seu trajeto e em seu delineamento criado por si mesmo, é o que transforma o seu pensamento em momentos incríveis. A clareza do seu pensamento, ela só lhe chega quando a sua natureza não é perversa. A natureza perversa transforma as respostas simples em respostas complexas, que nunca entrega a resposta necessária para as perguntas. Algumas perguntas não aceitam respostas simples. Quando uma pessoa busca as respostas, tratando o complexo como sendo a simplicidade, e tratando a simplicidade como sendo o complexo, é nesse labirinto que se encontra essa pessoa. A perversidade construída dentro do caráter não traz nenhum benefício à construção da moral do indivíduo. Não traz nenhum benefício à construção daquilo que ele espera construir, para que possa obter as respostas que algumas perguntas não aceitam como sendo simples. Em sua prática de vida, as respostas são simples, apenas precisando entendê-las, observá-las, compreendê-las, aceitá-las, mas acima de tudo, praticá-las. Não pisamos nas pessoas que caem, nem empurramos as pessoas que estão à nossa frente. Toda vez que as pessoas não empurram aquelas que estão à sua frente, o labirinto está se abrindo e essa pessoa está encontrando a saída, está encontrando o local que aponta a saída do labirinto. Se essa pessoa não pisa em pessoas caídas, o labirinto ele está deixando de aprisionar essas pessoas que agora passam a entender que as respostas que não são aceitas como simples, elas, para serem adquiridas, é de uma simplicidade tão grande que transforma o pensamento como se não estivesse alcançando o foco. Porque é melhor feito do que perfeito. Se é melhor feito do que perfeito, é porque a perfeição não existe. Se é melhor feito do que perfeito, é porque quando foi feito, está concluído, estar pronto, estar sendo entregue. E a busca da perfeição é um labirinto que a pessoa não encontra a saída, porque a pessoa pisa os que caem e empurra os que estão à sua frente. Muito obrigado por ter estado conosco até este momento. Eu sou Eric Juchark e este é um canal de autoajuda. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.